Eu só quero saber aonde eu vou ler meu mangazinho. Rapaziada, chegou o apagão dos mangás. Mano. Por que isso acontece quando a gente Eu não volta pra sei, porra. gravar, né? Você foi falar, mano, a gente fosse continuar, mas... É muito absurdo isso. Quando não tá gravando, a gente sai falando, não sei o quê. Mano, a gente tá falando de boa, só falar de boa. Vamos falar de boa, então. Tipo o bagulho assim, caralho, sei lá. eu vou bloquear aqui, mano, esse baixo vai me fazer perder o foco. Não vou aguentar. Mas vamos lá. Luizão, foi de base, foi de arrasta, o grande portal dos mangás, que muito ofereceu a todo mundo por muito tempo. E bom, vamos falar sobre isso aí hoje. E cara, já vou começar te perguntando o clássico, né? Belezinha? Fala pra mim. Que a gente aqui já não tem guerre conversinha, é na polêmica mesmo. Pirataria é roubo ou não é roubo? Cara, é uma situação muito complexa, que eu tava até parando pra pensar nesses dias, de que tipo assim, vamos ser sinceros, que é um crime, é previsto lá, beleza, bagulho errado, que não sei o quê. Inclusive, é até um ponto que eu vou te perguntar se isso é uma fanfic da minha cabeça, ou existe realmente uma prerrogativa em relação a uma parada que, por exemplo, se o bagulho não existe no seu país, né? Não tem licenciamento, você tem o direito, ou existe uma prerrogativa que você pode ali... não digo comercializar, mas disponibilizar de alguma forma, enfim, tem acho que uma parada assim, mas eu não sei se isso daí é tipo uma jurisprudência ou já é uma coisa meio que prevista em lei, enfim, tá todo mundo safo, ou se é tipo uma coisa americanizada, tá ligado? Meio que um fair use da vida, que é um bagulho meio abstrato e vagabundo. Porque se não existe no seu país, não tem um agente legal que vai chegar ali e te cobrar pelo direito daquilo, entendeu? Ah, agora eu entendi! Aí é meio que uma área cinzenta, né? Isso é muito comum, principalmente pra essa galera de emulação de jogo antigo, tá ligado? Isso sempre foi muito comum, pessoal, saber quais eram os limites do negócio, né? Porque o negócio de jogo era uma indústria que pegava legal, né? Mas, cara, sobre essa parada do mangá livre, né? A princípio, pelo que a gente sabe, tá rolando aí uma grande caçada aí das bruxas, né? Bando de burguês, safado! E aí tudo lá, questão de direitos autorais, de várias obras ao mesmo tempo, então não é uma só ou outra. E faz a gente levantar algumas hipóteses de um papo que a gente já teve há muito tempo, não sei se você lembra, da época que eu vi que tinha Mas enfim, porque, pra quem não sabe, né, o Manga Plus, que é ali o aplicativo oficial da Shonen Jump, onde você pode ir... Porra, quem é que não sabe, né, cara? Quem que lê mangá não sabe? Mas enfim, você pode acompanhar ali o semanal, né? Tem os lançamentos simultâneos e tudo mais. Eles têm esse mesmo serviço também nos Estados Unidos, só que lá eles têm a parceria lá com a Viz Media, né? E aí eles já lançam, eles chamam de Jump Vault, algo assim, que eles lançam por, sei lá, $1, $2, $3, não lembro, é um preço ridículo assim, e aí você tem acesso a todos os capítulos de todas as obras já lançadas na Jump, todos os tempos, entendeu? E aí eu queria muito que a gente tivesse isso no Brasil, mas você entrava no Manga Plus e não tinha essa assinatura brasileira, e se você entrasse usando VPN, aliás, para você conseguir usar o serviço deles lá só usando VPN, porque se você tentasse fazer uma assinatura lá, eles falavam que não estava disponível no Brasil, e aí a gente vai levantar a hipótese aqui, será, mano, que o Manga Plus de repente tá aí prestes a trazer seu serviço, né, ou algo nesse sentido, e eles estão fazendo uma mega de uma limpa para depois, com a galera que ficou órfã, assim, de um serviço para ler online, chegar com a solução, tá ligado? Cara, eu vou ser bem sincero que eu acho que sim, porque eu não sou um usuário habitual do Manga Plus, não costumava entrar lá, mas de certa forma me vi forçado a entrar lá semana passada, ou retrasado, alguma coisa assim, que eu tava lendo os últimos capítulos de Jujutsu Kaisen, e o visual do site, cara, ele já tá extremamente family friendly ali com o português. Público brasileiro. Você tem lá os menus, tudo em português e tal. A grande maioria das obras que são expostas na primeira página, você vê que não tem tradução para o português, mas a plataforma em si, ela já tá toda parametrizadazinha ali e toda direitinha, né? Um outro ponto que eu reparei
que os créditos de quem estão fazendo a tradução aí dos capítulos que estão sendo lançados lá, que se eu não me engano eu vi de One Piece também, é a tal daquela Comic Key, que já tem aquela plataforma no Brasil. Então, cara, eu acho que é muito isso de alguma coisa tá rolando nos bastidores para que você tenha um serviço de fato brasileiro ali, e aí eles estão meio que limpando as paradas, correndo atrás dos direitos que eles possuem das obras ali que também vai estar na plataforma, para que seja dado um passo a mais aí nessa situação. Só que aí, cara, é um outro ponto que eu tava parando para pensar, que é uma situação muito louca, né? Porque o Manga Livre e todas as outras estruturas de pirataria, vamos dizer assim, que existiram e existem no Brasil, são atestados do próprio descaso das empresas com o país, tá ligado? Sim, isso é, pô, é muita verdade isso, cara. Eu vou te perguntar o seguinte, mano. O quanto de obra que a gente gosta pra caramba, que a gente nunca leria, mas não porque você não queria comprar, mas você não tem opção porque o negócio não existe aqui, cara. Quanto tempo que a gente fica falando assim, gente, e aí, e Hajime no Ippo, tem como? Pode ser, por favor? Tipo assim, você quer comprar, mano, você tá implorando, você já tá com dinheiro assim, ó, sacudindo na cara deles. Mas não vem, mano, um monte de coisa é assim, tá ligado? E quando as coisas vêm, a gente sabe, mano, a editora não é boba também, eles já sabem, e todas as editoras se beneficiam dessa estrutura toda de pirataria que faz com que as fanbases sejam criadas no país e depois, com base no que quais são as obras mais lidas nas estruturas de pirataria, os caras sabem qual que é o melhor lançar, tá ligado? Porque às vezes o que faz sucesso fora não é exatamente a mesma coisa que faz mais sucesso aqui. Às vezes tem obra aqui que faz muito mais sucesso fora. Tipo, sei lá, tu vai ver um Cavaleiro Zodíaco que faz um sucesso absurdo aqui e às vezes não é tão grande em outros lugares, tá ligado? E por aí vai. Também editoras e tudo mais se beneficiaram muito dessa estrutura toda, porque no final das contas, eu tenho certeza que se fosse depender só, se não existisse nada disso, o mercado não seria tão forte, tão grande quanto é hoje. Isso eu também tenho plena convicção disso, que tipo assim, se não fosse essa estrutura de mercado paralelo, vamos dizer assim, com certeza a gente não teria, sei lá, um décimo, um terço, enfim, não teria essa consolidação que tem hoje de, pô, você ter aí, cara, nem sei dizer quantidade, mas você deve ter uma fanbase de milhares de pessoas que... E isso é muito doido, que é uma parada que você fala muito comigo, de, por exemplo, encontrar pessoas na rua, vamos dizer assim, normais, sem estereótipos de serem fãs de anime, de mangá e etc. E em 20, 30 minutos ali de trela, de troca de papo, se acabar descobrindo ali que a pessoa gosta de um Attack on Titan, que tipo, a pessoa gosta... No cabeleireiro lá, o maluco tava vendo um Shingekizão, pô, no celular. É muito doido. Mas por quê? Eu acho que a gente passou por uma época de ouro dos fansubs e das scanlators, que, cara, os caras eles traziam ali conteúdo que, pô, naquela época acho que era muito mais difícil de se fazer, tanto por conta de limitação de conexão, né? Hoje tem fibra pra tudo quanto é canto, até aqui onde eu moro, nos corre sangue fim do mundo tem fibra, mas antes você tinha limitação de internet, limitação pra conseguir RAW, tipo assim, você não tinha uma comunicação talvez entre os mercados tão fácil. Hoje você vê, olha só os caras como é que se entrega na pirataria. Hoje você vê que tem um arquivo, que vagabundo eu acho que eles conseguem pegar da Crunchyroll, ele é multi-sub, tá ligado? Você já tem ali no arquivo todas as legendas, tudo setado direitinho para 255 países diferentes. Então, eu particularmente, contigo deve ter acontecido a mesma coisa, só fui entender o que é mercado japonês, o que é Jump, o que é isso, depois que, tipo, me interessei por Naruto no SBT, e fui atrás da época no Naruto Project. Aí, caraca, isso sai semanalmente lá no Japão? Porra, mas como é que é isso? Tipo... Cara, e aí, é um excelente exemplo. Tipo assim, quando o Naruto veio pra cá, beleza, ele popularizou muito depois que ele veio pra cá pelo SBT e tudo mais, mas o quanto que, sei lá, emissoras ou até editoras, né, se tratando de publicação, estariam dispostas a ficar fazendo
ficar tomando risco, entendeu? E na tentativa e erro, se ele já não tivesse certeza do que a galera já gosta aqui, tá ligado? Então, tipo, qualquer coisa que uma editora traz, você vê o caminho inverso. Você vê a galera implorando, tanto em evento, quando você vai, em Anime Friends e tudo mais. As editoras perguntam, cara, na rede, o que o pessoal quer que a gente traga? E, tipo assim, não é como se as pessoas fossem dizer: ah, não sei, eu nunca li nada sem ser o que vocês lançam, como é que eu vou saber o que eu vou pedir se eu não vi nada por fora? Eles já sabem, pô, todo mundo sabe que a galera tá lendo aí de 1000 coisas, e aí eles só querem saber que a pessoa mais gosta. E aí é um outro ponto interessante que eu vou entrar assim que eu conseguir concluir um raciocínio nesse vídeo, que tipo assim, cara, enfim, no final das contas, eu acho que a gente já deixou bem claro, né, esse ponto de que, com certeza, no final das contas, foi muito mais vantajoso até para quem licencia, no final das contas, né? Show? Uhum. E o outro ponto que eu quero trazer é que, cara, eu tenho certeza também que um público de alvo de uma sessão não elimina o da outra, entendeu? Tanto é que casa justamente com o que eu tava falando, que quando o pessoal vai implorando pra algo ser lançado, porque a pessoa quer comprar, mas ela já leu, entendeu? Então, tipo assim, quem quer comprar, a pessoa quer ter aquilo ali, porque é uma outra vibe, cara. Você não compra o negócio só porque você quer ler aquilo. Inclusive, a gente que o diga, né? Metade das coisas que tem na nossa coleção a gente não conseguiu ler até hoje. Porque tem a hora que a gente entrava numa onda desenfreada de sair comprando tudo. E aí, cara, tem muita coisa que você já leu aquilo à exaustão de outras formas, não me pergunte como. Não estou admitindo nada. Aham, sei. Mas e aí, cara, você só quer pegar e colocar ali pra dizer, mano, eu tenho isso aqui, porque você olha pra aquilo ali vai te lembrar de sei lá, algum momento da sua vida, quando você leu, qual a vibe que você tava e tudo mais, e acabou, mas você quer ter aquilo ali, entendeu? É quase um pedaço de recordação mesmo, né? Não, então... exatamente. E eu acho que uma coisa que complementa muito bem, e aí também tem um outro lado que a gente tem que ver, é que, por exemplo, eu acho que tem muita gente, hoje, se tivesse um serviço com preço acessível e tal, e formalizado, que nem esse Vault você tá falando aí da Jump, que tem lá nos Estados Unidos, para poder ler no Brasil, eu acho que a pessoa, de boa, vou pagar lá 10 conto, 15 conto para poder ter um catálogo gigante, para poder ler e etc. Porque também essa questão do ler, da galera comprar, que é até um ponto que eu tava pensando aqui. Eu tô falando meio embolado, mas vai desembolar. Tenha fé. Vamos indo. Esse vai ter uma maravilha. Porque eu acho que essa ação não veio nem, talvez, vamos dizer assim, de detentores de obras, de direitos de obras, que são licenciadas pra versão física aqui. Eu também acho. Por exemplo, tô achando que é uma coisa diferente, mano. Essa galera também vai levar uma lapada junto, né? Eu tô achando que é uma coisa diferente, porque se você for parar pra pensar, essa dinâmica é bem verdade, eu acho que até as editoras já sabem disso, e sempre houve uma coexistência. Por isso que, exato, mano, por mais de década aí, os caras nunca... Teve uma vez ou outra, sei lá, eu lembro de um caso ou outro, acho que, sei lá, publicação de Fullmetal, que uma vez meteram louco, uma parada assim, mas era super tipo assim, tá ligado? Depois o cara viu que não valia a pena, mano, até pela repercussão negativa da própria comunidade, entendeu? Exatamente, era tipo uma parada meio tipo assim, porra, eu, editor, eu não vou bater palma pra Scanlator, mas você faz o trampo de vocês, eu faço meu trampo aqui, a gente vive nesse mutualismo aí e cada um segue seu caminho. Por isso que eu tô achando que tá mais relacionado talvez a alguma coisa... internacional, né? Tem mais carinho. Tá uma coisa, parece que tá num patamar um pouco mais elevado, sabe? O que eu acho que corrobora bastante com essa ideia de talvez... tá para ser anunciado alguma plataforma assim, porque você lembra que quando a Crunchyroll ela deu aquela, não tem nem muito tempo isso, cara, quando a Crunchyroll ela deu um step up aqui, que se eu não me engano teve aquela fusão com a Funimation, como é que foi aquela transação? Foi com a Funimation, é porque a Sony comprou, né? E a Sony era dona da Funimation, comprou também a Crunch, ficou tudo na mesma... Aí fizeram mais. Que teve uma parada dessa em site de anime, que vagabundo começou meio que... teve, rolou. Então, mas aquela parada, né? É um player internacional que ele se depara e fala assim, como assim pirataria? Como assim é comum? Como assim um país fudido de terceiro mundo? O cara não tá acostumado, entendeu? Ele acha que é um bagulho super absurdo, que não entra na cabeça deles. Mas, cara, aí... Vou esperar você concluir, mas a gente vai ter que entrar em outro assunto, que vai ser a questão de acesso das pessoas num país
fudido de terceiro mundo, entendeu? Aqui é o Brasil. Porra, exatamente. E aí, é por isso que eu tenho o sentimento de que, tipo, é alguma coisa mais acima. Não é uma editora nacional ali que publica seu One Piece, seu Boruto e falou: pô, chega dessa porra. Vou obrigar todo mundo a comprar a edição física agora e vou dificultar a vida de todo mundo. Acho que é uma parada mais elevada, talvez movida por movimento assim de mercado, que eles querem lançar alguma coisa e realmente, talvez se houvesse uma plataforma do Manga Plus com um catálogo vasto, você ter ali no link acima, por exemplo, você vai pesquisar One Piece ler, sabe? Aparecer acima dos... Aparecer o Eles manga querem livre. posicionar, né? Eles querem posicionar e no SEO isso tudo importa, né, mano? Exatamente. Verdade, então... Cara, eu acho que é o seguinte, assim como uma coisa não exclui a outra, mas eu acho que a gente já estabeleceu que provavelmente isso também não tá vindo de lado de editores e tudo mais, porque, sei lá, trocentos anos aí nunca fizeram um movimento desse em conjunto pra fazer agora. Eu acho muito difícil. Mas o ponto, cara, um público não exclui o outro, e eu acho pior porque além do público que já não fosse comprar coisa física também vai continuar não comprando, porque quem só lê online, mano. A pessoa não vai comprar. E aí tem outra questão, mano, que é a questão justamente da grana. Tipo assim, a gente não tá num país que é simplesmente tipo assim, vou fazer assinatura, vai ser pouquinho, então todo mundo consegue. Não tem esse todo mundo consegue, mano. Não é tão simples assim. E eu digo isso em milhares de esferas, em vários sentidos, cara. Não é só a questão até do poder aquisitivo, que isso já vai filtrar, cara, vai cortar. E, mano, isso vai ser tão prejudicial lá na frente, eu imagino, porque você cortando uma galera logo no começo, é igual a gente, mano. A gente já foi totalmente ferrado de ficar apontando e economizando grana de recreio, não comprando um salgado ali, porque depois você conseguia comprar lá na época que a JPC e a Panini praticavam preços humanos e era R$10 um volume. E já se foi esse tempo também, então nem economizando do lanche a rapaziada também, enfim, né? Que pena. Aí você imagina, beleza, em algum momento a gente já foi ferrado, mas, porra, tinha gente muito mais ferrada que a gente, pô. Longe de eu me colocar na posição também de que, porra, impossível de eu conseguir consumir alguma coisa. Mas só que, mano, você, em um momento, você cativa a pessoa naquele mercado ali. Em algum outro momento onde você vai começar a colher, às vezes é muitos anos depois de você ter cativado a pessoa, entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente você lembra dessa parada, mano? A gente no ensino médio no IF, a gente pensava assim, caraca, o pessoal depois de se formar, tá conseguindo trabalhar aqui na área tal, ganha tanto. Pô, mano, se eu ganhasse tanto, imagina quanto mangá que não dá pra comprar. Tanto de mangá, exatamente. E aí depois, por um bom tempo a gente fez isso de meter o louco, tá? Aqui nas minhas estantes atrás de mim que não me deixa mentir. Bom. A sua, você tem, mais coisa atolhada aí que eu tenho somando tudo aqui. Se você cortar uma galera já no começo, por conta do acesso, depois você acaba não pegando essa galera depois. E tem outra questão, mano. Tu lembra que o WhatsApp já foi pago uma vez? E era R$1. Não lembro R$1. disso. Era uma mera formalidade. Eu lembro, porque tinha pessoas com quem eu conversava, não tinham acesso a cartão de crédito, mano. E isso eu tenho certeza que tem muita gente aí que também não vai ter. E principalmente se a pessoa é menor de idade, tá ligado? Não tem como você esperar que todo mundo tenha cartão de crédito, cara. O Brasil não é assim que funciona, tá ligado? Já tem um acesso muito facilitado com as fintechs aí nos últimos anos e tal, mas mesmo assim não é assim hoje em dia, cara. Eu vejo, cara, um monte de parada de curso que eu vejo aqui de programação e tal. Cara, no meio dos negócios, a pergunta que a galera mais faz é, mas é obrigado a ter cartão de crédito? Mas faz no Pix? Mas não sei o quê. Porque tem gente que não tem acesso, mano. Realmente tá ligado? não tem. E aí... mas a assinatura vai ser baratinha. Mano, que seja R$5, mano. Que seja R$5 o ano inteiro, tá ligado? Vai ter gente que não vai ter o cartão de crédito pra colocar R$5. Ela tem R$5 na mão, mas ela não tem como ter o cartão de crédito, entendeu? Exatamente. Então isso já pode deixar muita gente fora da jogada. Essa parada do WhatsApp eu lembro muito bem, mano. E vai ter gente aí, se for velho o suficiente, vai lembrar também. Porque tinha gente conhecida nossa, assim, cara, com quem eu conversava. E tipo assim, o primeiro ano era de graça, tá ligado? Eu acho que era só o segundo ano de WhatsApp, quando virava o ano, que ele cobrava, entendeu? E aí era ridículo, era meio pra... Eu acho que a ideia deles era impedir bot, sei lá que merda que era. Era só uma formalidade, basicamente. E aí, cara, eu lembro que tinha gente que não tinha cartão de crédito, que já tava falando assim, se despedindo, tá ligado? Depois valeu, não tem como a gente família. ficar se falando aqui mais não, porque tal. Nossa última conversa aqui.
E na época eu tinha, tá ligado? Eu já tinha acesso a cartão de crédito. Então eu até ofertei pra uma galera, pô, de amigo nosso assim. Porque, mano, tá ligado? Era R$1, mano. Era alguma coisa ridícula, assim. Mas Não é era por mês, uma. Talvez era só pra um impeditivo tão grande que deixaria talvez o serviço morrer, né? Sei lá, Sim, ou não seria o que. É um pouco. Realmente é muito complicado a gente pensar num país como o Brasil funcionando realmente nesses moldes lindos, bonitos e perfeitos, sabe? De tipo assim, esse mundo idealizado onde, nossa, tá ali. E mais uma vez reforçando aquela questão de tipo, o que esses caras querem colher aqui agora foi farmado, mesmo que ilegalmente por meio de pirataria, por anos e anos e anos e anos. Não querer ser inocente aqui dizer também que os caras fizeram somente por amor, porque, enfim, não, um site desse com milhões de acessos por dia, enfim, deve ter ganhado muita grana, mas existe também parte, porque nem tudo é um One Piece, nem tudo é um Naruto, nem tudo é um Bleach, existe um monte de obra na plataforma que são coisas que, cara, talvez os caras que tinham determinadas obras publicadas ali por meio de Scanleton eram mais lidos pelo meio da pirataria do que talvez no próprio Japão, tá ligado? Porque você tem muita coisa que é muito nichada. Dá mais tipo, o tamanho do nosso público interno, tá ligado? Exatamente. E outra parada também, que é um pouco complexo, porque quando você começa a enquadradar o mercado dessa forma, e isso é muito doido, porque eu não sei se eu tenho hoje essa visão, porque eu já vivi no mar aberto de, sei lá, uma coisa sair ou não, depender de um grupo de pessoas decidir traduzir aquilo ou não, de tipo, é tudo domínio público, tá ligado? Se eu conseguir traduzir, tá lançado, a gente vai ter, tanto pra anime quanto pra mangá. Ou se o fato de realmente funcionar assim. Porque, por exemplo, numa Crunchyroll hoje da vida, se eu quiser assistir um Initial D na Crunchyroll, eu não consigo, porque não tem no catálogo. Se eu quiser assistir talvez um Slam Dunk na Crunchyroll, eu não consigo, porque não tem no catálogo. Entendeu? Existe uma série de questões relacionadas aí, até entendo também, questão de licença, enfim, mas o catálogo, ele começa a ser extremamente restritivo em algumas coisas. Tem muito anime antigo que eu assisti na época de fansub que na Crunchyroll não tem. E aí? Como é que as pessoas têm acesso a isso, determinadas coisas, entendeu? Você fica muito mais à mercê ali de ficar vendo aquela plataformazinha ali, aquele pratinho sendo servido dos Isekai louco que vai lançando em toda a temporada, enfim, dos animes mais populares. E se você tentar, de alguma forma legal, vamos dizer assim, acessar determinado tipo de conteúdo, tu não consegue. Nem que seja on demand, tá ligado? Sim. Então isso é muito complicado, como que essa dinâmica desses serviços funciona. Porque você, de certa forma, você quer engolir o mercado como um todo, dizendo: rapaziada, papai chegou, agora papai aqui que dita como é que funciona. Só que, de certa forma, também, você não oferece tudo que as pessoas estão procurando. Sim, mesmo cara, que seja com preço diferenciado, entendeu? O cara falou: irmão, não tem Monster aqui não, mano. Mas eu quero assistir, foda-se. Mas existe demandas que são doutrinadas pela oferta, né? Isso existe também. E aí, pela conveniência, você acaba se limitando e fala assim, então o que eu vou ver é o que tá aqui mesmo, entendeu? Tem muita coisa que você pode ir atrás e aí você vê assim, mas eu vou ter que ir atrás de outra plataforma ou assinar outro serviço, ou vou ter que baixar. Entendeu? Tem. Mas tem no torrent, pô. Mas você, cara, aí você já fez assim, não quero não, vou ver o que tem aqui mesmo. Então, enfim, é complicado, cara. Eu acho que aí as coisas ficam um pouco mais quadradas e mais limitadas, essas movimentações aí, né? Mas, cara, eu acho que a gente consegue chegar nesse ponto de que é muito provável mesmo que seja player internacional, que tenha a ver com a assinatura da Jump vindo aí, eu acho muito provável. Pode não ser tão imediatamente, entendeu? Porque eles já estão aqui há, sei lá, alguns anos já esse Manga Jump, né? Manga Jump. Manga Plus. E até hoje ainda não tem assinatura, mas esses caras eles trabalham num longo prazo, tá ligado? Num médio para longo prazo. Eles não estão com pressa, não. Com certeza. Não é porque a gente não vai ver no mês seguinte que não foi por isso, entendeu? Eu acho provável que eles já tenham começado a vir impondo caminho para colocar isso. E faz muito sentido porque é concorrência para eles direta, porque aí é leitura online. Leitura online com leitura online, ok. Dá pra gente entender que seria sim uma concorrência direta. E mesmo que às vezes
Às vezes eles nem queiram forçar de fato uma assinatura pra tu ler. Não, pra você ler tudo vai ser assinatura. Com certeza. Isso é. Qualquer outro país que eles atuam é assim. Mas às vezes pode ser pra. Eles querem se manter relevantes no simultâneo, entendeu? Por que acontece? Por exemplo, mano, a gente nem chegou a falar do Gekko, né? A Gekko Scans foi de base também, né? Enfim. Mas aí, vamos dizer, tá saindo... Vai sair Jujutsu. Geralmente tem um monte de scan que já faz no vazamento, né? Que é a galera lá de banca japonesa, na China, cara, isso, né? Porque na isso China é um eles outro distribuem negócio. antes. Eles distribuem antes pra outros países. Que dá um pano pra manga também pra conversar, tá ligado? Porque é uma logística de distribuição, vamos dizer assim... Se a gente for parar pra pensar muito hoje... A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, mano. Exatamente, cara, conversando sobre isso. E, cara, é recorrente. Não existe uma semana em que não tenha spoiler da Jump. Porque, mano... os caras levam logística a sério. Tudo é perfeito, tá ligado? Cara, você já sabe, absurdo. Eles sabem com quanto tempo de antecedência exato eles recebem. Então quem escaneia o bagulho pra mandar pra quem traduz e tal, também vai ter o material antes. Mas o que a gente tá falando aqui, galera, que tipo assim, a Jump lança lá, vamos dizer, a Shonen Jump lança essa revista todo, nem sei que dia da semana, vamos dizer que seja toda sexta-feira. Pra lançar em todas as bancas do Japão simultaneamente sexta-feira e permitir a venda em todas as bancas, não só bancas, né, porque não é muito por banca, né, enfim, mas as lojas e tudo mais. Loja de conveniência. Eles têm, eu ia falar na loja de conveniência, mas... Aí, enfim, eles têm que distribuir antes, né? Então, tipo, tem que chegar lá numa quarta-noite, ou quinta-noite, quinta-tarde, enfim, tem que chegar antes. Só que também tem uma logística que eles fazem, que, se eu não me engano, eles também distribuem pra China, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente se é pra Eu acho China, que pra Coreia também, Coreia, uma parada assim. E aí eu acho que vai até antes, tá ligado? Porque eles também fazem essa parada de querer lançar no dia, no mesmo dia, mesmo horário, um negócio assim. Porque a teoria seria, aí não vai ter esses negócios online, né, vazando antes. Se manda pra um lugar num horário, outro no outro, aí o público de um lugar vai ler antes, enfim. Só que como eles fazem antes, alguma galera que recebe antes, vamos dizer que você, seu amigo, tem uma banca. Aí ele vai e faz, ele já abre antes legalmente. Deixa eu ver. Então, você não sabe que nada tu fez. Tá ligado? Ele já era, irmão. Ele já era, mano. Só que, enfim, beleza. Aí a Gekko, vamos lá. Cara, direto acontece de um monte de scan aí, ter coisa antes mesmo do negócio ser lançado, entendeu? Porque sai alguém, sei lá, na China, no Japão mesmo, a pessoa já recebeu à tarde, à noite já tá na rede, o pessoal já madruga pra fazer a tradução, tá ligado? Então você já acordava de manhã, já tinha antes do simultâneo, mano. Aí até a plataforma deles, que o atrativo seria o simultâneo, pra depois te convencer a fazer assinatura, até isso eu entendo o que eles estão querendo matar, tá ligado? Eu entendo por que eles fariam isso. Mas... faz parte do jogo, né? Do jogo, né? Enfim, todo o progresso, vamos dizer assim, vem com essas mudanças, né? Só que a gente também, conforme a gente já tinha falado, não tem como deixar de entender que melhoram certas coisas, suprimem outras. E você falou uma parada da Gekko, que a gente começou falando muito sobre manga livre, né? Mas, cara, parece que foi uma limpa generalizada, tá ligado? Todo mundo que agrega coisa demais, eles estão com certeza fazendo por obra, entendeu? E você, outra vez a gente tava falando sobre isso, você falou, cara, mas é muito fácil pra eles, né? Porque você vai chegar e vai pesquisar lá o nome da obra tal que eu quero. Aí você vai pesquisar no Google, o Google mesmo vai denunciar, vai falar assim, ó, esse safado aqui, ó. De bandeja, aqui, ó. Tá ligado? Aí Não sei que vagabundo começa a botar. Vagabundo começa a botar, tipo assim, One Piece é pirata que estica 1, 2, 3, o Metal, tá ligado? Você mude o nome das obras pra que o CEO do Google não consiga dar esse match aí que os caras vão pesquisar, né? Mas é meio louco isso, porque eu vou entrar até num mérito um pouco paralelo, não necessariamente é pirataria em si, mas que acaba entrando nesse meio desse bolo, e eu acho que algumas empresas elas não conseguem entender, ou simplesmente elas cagam pra isso, de como funciona o game de hoje em dia, né? Tipo, por exemplo, mano, é aquele negócio, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Enquanto tu tiver com relevância, alguém estiver vendo, beleza. Ah, porra, às vezes eu não vou comprar um mangá, mas vou comprar, sei lá, um caderno da Forone, que, enfim, vai dar 1 centavo pra você. E ver que, por exemplo, a questão que a gente sofre bastante também
com essa questão de DMCA, enfim, que é o próprio fato de você utilizar algumas imagens, algumas coisas pra você gerar conteúdo, tá ligado? Sim. Também tá um pouco relacionada a essa parada toda de ter essa visão meio, às vezes, excludente da coisa, né? Aí eu acho que é excludente até demais, meio assim, sem noção até. Enfim, é meio que, pô, você tá querendo matar quem faz propaganda pro teu produto, tá ligado? Sim. Inclusive, a gente, nesse momento, acho que a gente tá com um strike ativo ainda, né? Esses Tá, eu últimos acho que meses sim. aí que a gente tava parado, a gente tomou um do nada, mano. Do nada. Tomou De um strike conteúdo do nada, super de um antigo, vídeo que já tinha, E sei acho lá, que era 2 de anos. The Beginning, eu acho, sei lá. Era Porque de The tinha uma Beginning, imagem é. no meio do vídeo, tá ligado? Toma aí, Exatamente. palhaço. E, tipo assim, de vídeos que a gente nem costumava utilizar muitas imagens e tal. Então é meio doido como essas empresas às vezes pensam, sabe? Eu acho que é aquele bagulho tipo de engravatado mesmo, que não entende muito bem o lado de quem tá assistindo. Tá ligado? São tipo os filmes da DC, que você fica pensando, caralho, mano, como que esse filho da puta fez isso daqui, mano? Tá ligado? Que deselegante. Tipo, eu fico pensando, deve ter um bando de gente engravatada sentada numa mesa e fica falando, corta essa porra aqui. Não, corta isso. E o cara que é o diretor, sabe, que nem saiu o Snyder Cut? Sim, Pô, aham. o cara que é o diretor, mano, eu que tô pensando isso aqui, pô, eu quero que o bagulho se... Cara, tá ligado? Aham. Eu acho que esse mercado dessas paradas funciona assim, mano. Tem uns caras engravatados que eles não entendem porra nenhuma do filé mignon Pois ali, do é. que tá sendo tratado, só que ele é o executivo que precisa mostrar Sim. trabalho, não Aham. fazer isso, fazer aquilo. Mas vamos ver o que o futuro É. aguarda em relação a isso daí, né? Bom, É muito... é isso. enfim, Quem né? leu. E quem não leu, ó. Não precisamos de mais, né? Desse jeito. Resumiu muito bem. Rapaziada. Bom, é isso. A gente vai ver aí o que nos aguarda. E qualquer atualização, a gente volta aí, né, Luizão? E é meio Mais um complicado, videozinho. cara. Enfim, um negócio muito doido, né? Porque você vai parando pra pensar nos detalhes. Cara, acho que dá pra falar sem fim. Aí, beleza. Durante esse período da escassez, vamos supor, vocês mataram o Manga Livre, mas ao mesmo tempo vocês não disponibilizaram nem os capítulos que vocês já têm todos traduzidos na plataforma. Você só deixou ler os 3 últimos. Não, então, Aí- pra ser justo, eles fazem um esquema lá também que você pode... Aí eu não sei se depende da obra, mas em Jujutsu tava assim, tava tudo liberado. Tudo liberado, só que você só pode ler uma vez o capítulo. E por acaso, se você entrar num capítulo e sair sem querer também, você lascou. Você não consegue entrar no mesmo capítulo de novo. Aham. Mas um monte de obra não tava assim, pelo menos há algum tempo. Mas o Jujutsu, que recentemente eu quis dar uma maratonada lá, tava assim. Aham. Mas prossiga o seu pensamento. Mas pra maioria é isso aí, eles não estão disponibilizando nada que vá substituir o que eles estão tirando, mas tudo bem. Pois é, cara. Aí você vê que, por exemplo, beleza, durante esse período, vou fazer o quê? Tipo, tá ligado? O cara não às vai vezes consumir. pode. Exato. Às vezes pode ter gente aí que, sei lá, pode ter matado o crescimento de uma fanbase de coisas aí que estavam fermentando que simplesmente. Exatamente. eles E estão aí é atrapalhando, por né? isso que às vezes eu acho que os caras, eles não... Às vezes parece que eles não entendem muito bem que o game é você ter pessoas ali ativamente falando sobre, comentando sobre, tweetando sobre, entendeu? Pô, cara, é um bagulho que eu acho às vezes meio absurdo. One Piece vira top... Eu não sei como é que é o termo, mas tipo, fica assim... Entre os bagulho mais tweetado lá no Twitter, tá ligado? Eu fico assim, caralho, mano, que absurdo esse negócio. O Twitter tem milhões de pessoas falando sobre famosos, choqueio, cara, é 4 bagulho, fica lá no top. Aí você fica, Jujutsu Kaisen já vi no top também. Sim, tipo, sim, muito louco. O game é muito... Hoje o bagulho é muito diferente do que simplesmente, não, eu vou ler aqui ou não ler aqui. Mas enfim, né? Só o futuro dirá. O pessoal tinha que ter tudo a visão do George Lucas. Larga a mão de direito, vem de bonequinho. Tá ligado? Rapaz, o que esse cara fez de dinheiro com boneco, maluco, é muito louco. Rapaz, já deu quase um podcast isso aqui, tá? Já, um podcast. às vezes é o início, pô. Se a gente cismar depois de fazer, a gente chama esse aqui de número 1. Pois é. Então, cara, acho que é isso, né? Esse panorama aí, o mundo vai mudando, a gente vai
vai acompanhando as mudanças. Muito louco, né? Para pra pensar, já pensou, cara, o manga livre não vai existir mais, simplesmente não vai ter. Não, A gente vai não procurar sabemos, outros lugares ali. Ainda tem isso, É. vale a pena que... não sei também, né? Não, enfim. Avisando o pessoal que acho que a mensagem oficial, que não sei se é oficial mesmo, mas a que eu vi é que... acho que é comunicado até do Discord deles, né? Que, tipo, eles receberam uma lista enorme lá, e aí, tipo assim, com certeza eles vão filtrar essas, e é muito provável que eles vão tentar voltar com outro, porque é um ponto que a gente não entrou tanto aqui, mas como você falou, ninguém tá fazendo nada só por amor, né, mano? Tem uma grana envolvida pesadíssima atrás dessas paradas, e, cara, quem tava fazendo uma bocada grande não vai deixar de querer tentar, pelo menos, continuar tirando alguma coisa. A pessoa não tá ali fazendo A não dezenas de... ser Cara, que vem os homens da lei, né, parceiro? Só assim na casa do menor. Aí mas até os homens chegar da nisso lei aí, chegam assim, doidão. Open the door, motherfucker. Aí os o homens da lei bagulho chegam lá e pede 15%. Aí os homens da lei chegam lá e falam: qual é, irmão? Libera pra mim aí pelo menos o Jujutsu Kaisen pra eu poder. Qual é? Tem uns arquivos aí? Passa desse PM Otaku. pra mim, na moral. A PM Otaku. Eu quero ver a luta do Gojo lá, maluco, por favor. Ó, já deu esse vídeo cara. aí, na moral. A gente tá exagerando, já tá passando os limites. Uma hora dessa, daqui a pouco a gente vai preso junto com o dono do mangá livre. Que não vai ter nem um mangazinho pra ir na cadeia. Rapaziada, valeu. Grande abraço, muito obrigado por... Valeu, Deixa o galera. like, né? Valeu, tchau.